Graças ao Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Adonai Tsevaot, o Adonai dos exércitos, o Elohim que dá vida aos mortos, a força que conduz, o Todo-Poderoso. Mais uma vez, segundo a direção do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, eu venho falar também mais um pouco a respeito do Espírito Santo. E hoje eu quero falar com você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que está me vendo neste momento, a respeito das habilidades que o Espírito Santo, que o Ruach HaKodesh, coloca sobre a vida de um cristão. E eu quero desmistificar, porque é muito importante isso, desmistificar os misticismos religiosos que encontram-se muitas vezes dominando a vida de muita gente. E eu gostaria que você estivesse observando comigo, juntamente, o que está escrito no livro do profeta Yashar-Yahu, Isaías, o capítulo 11, a partir do versículo 2. A partir do versículo 2. Vamos ver também o versículo 1 e o versículo 3. Nós vamos observar quais são as funções, o que o Espírito Santo faz em nossa vida quando ele passa a fazer parte da nossa vida. São 7 habilidades representando a menorá, representando a luminária que o Eterno mandou Moshe construir para que ficasse no tabernáculo. Aquela menorá, ela representava o ser humano. É uma haste de metal, de ouro puro. Assim o Eterno vê o ser humano, pois era o único item do tabernáculo que era feito de ouro puro, sem nenhuma mistura. Era a menorá. Era a menorá. E a menorá, ela representa o quê? O ser humano. Ela representa o ser humano. Só que ela sem a direção do Eterno, a menorá sem o azeite, que representa o Espírito Santo, e sem o fogo, que é a palavra que queima, a palavra que queima. No entanto, os discípulos, após a vida, a Yeshua voltar à vida, 2 dos discípulos andaram com ele e não o reconheceram. Mas quando ele entrou no cenáculo, que ele partiu o pão de maneira especial que só ele fazia, e deu a eles, um disse ao outro: o nosso coração não queimava quando ouvíamos a sua palavra? A palavra do Criador é o fogo. O azeite que alimenta a palavra é o Espírito Santo, é o Ruach HaKodesh. Olha só, uma menorá é um item que representa o ser humano. E quando o ser humano é aceso pelo fogo da palavra, quando ele está cheio do Espírito Santo, então ele recebe 7 habilidades. E você vai poder identificar uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Você vai ter a habilidade de identificar. E você deve buscar ser cheio também do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. E diz assim na palavra de Adonai:
eis que um ramo surgirá do tronco de Eshai, de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará. Olha só, das suas raízes nascerá um broto. Não é de uma semente humana, não é de uma semente que caiu da árvore, não, da própria raiz. Eshai, Jessé, era pai de David, pai de David. Um padeiro que morava em Beit-Lehem, em Belém, Beit-Lehem, casa de pão, que tinha um filho desprezado pelos irmãos, desprezado pelo próprio pai, mas que se tornou o maior rei que o povo de Ahudim, de Israel, conheceu. O único rei que reinou sobre as 12 tribos de Israel, do começo ao fim. O único rei que reuniu as 12 tribos. Um homem chamado David. E é dele, do tronco, da raiz, da tribo de Yehuda, que David era da tribo de Yehuda, da tribo de Judá. Foi dele que o Eterno escolheu a semente, ou seja, o broto para nascer, porque tem árvore que nasce de semente. Mas se você observar, aquela que nasce do broto, ela tem um desenvolvimento muito maior. Você que conhece alguma técnica de enxerto, quando você enxerta uma planta, aquela planta ela tem um desenvolvimento e uma produção muito mais rápida. E assim foi enxertado Yeshua. E nós somos as varas do tronco. O pai é o lavrador. A raiz é Eshai, é David. Yeshua é o tronco. Porque de um broto ele se tornou uma árvore, uma videira. E nós somos as varas. Ele fala isso lá no Evangelho de Yohanan, no capítulo 15, o Evangelho de João. E ele diz mais aqui: e o Espírito de Yahvé, de Yahu, o Adonai, repousará sobre ele, e o Espírito de sabedoria. Primeira coisa que um filho do Eterno adquire quando passa a fazer parte da Kehilá de Adonai é receber sabedoria. Não a sabedoria do homem natural, do conhecimento teológico, não. É uma sabedoria que vem de dentro para fora. É a sabedoria que vem do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. A primeira habilidade que um crente, a primeira habilidade que alguém que está enxertado em Yeshua, porque a Kehilá, a Kahala, a igreja, ela representa Yeshua aqui na terra. Alguém que está enxertado na igreja, a primeira habilidade que ela recebe é sabedoria. Por isso que é tão importante você frequentar os cultos. Por isso que é tão importante você adquirir o conhecimento da palavra. Porque é por intermédio do conhecimento da palavra que você vai adquirir sabedoria.
Podemos traduzir essa palavra sabedoria por fé. A fé, sabedoria. Segunda habilidade, entendimento. Que não adianta você só conhecer a letra. Não adianta você decorar toda a Bíblia. Não adianta você ter uma Bíblia judaica. Não adianta você ter uma Torá e decorar tudo. Sem o entendimento. Sem o entendimento, a sabedoria natural não vale nada. Tem que ter entendimento, tem que se entender. Olha só. E essas duas estão muito próximas. Sabedoria e entendimento é muito próximo uma da outra. O Espírito que dá sabedoria e entendimento são as 7 habilidades de alguém que faz parte da Kehilá de Adonai, do corpo de Yeshua. O Espírito que traz conselho e poder. Você adquiriu sabedoria? Foi cheio dos... Você conheceu a palavra? Adquiriu sabedoria? Entendeu a palavra? Então você é batizado com o Espírito Santo. Sendo batizado com o Espírito Santo, com Ruach HaKodesh, ele vai trazer o quê? Conselho e poder. A palavra conselho podemos traduzir também como direção. Direção e poder. Você vê tantas igrejas sem poder nenhum, que se envolveram com políticas, com riquezas, mas não tem poder. O inferno não treme quando fala essas igrejas, porque não tem poder. O apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, ele tinha um poder tão tremendo, que o próprio demônio deu testemunho dele. O diabo disse: Jesus eu conheço, e Paulo eu sei quem é, e vocês quem são. Capítulo 19 do livro de Atos. Quando os filhos de Cefas foram tentar expulsar um demônio, o demônio deu testemunho de Paulo, porque Paulo tinha poder. Conselho, direção e poder. O Espírito que proporciona o verdadeiro saber. O verdadeiro saber. O que é um verdadeiro saber? Não é um conhecimento de engano. Não é um conhecimento facilitado. Não é simplesmente um conhecimento teórico. É um conhecimento que vem do alto. É uma autoridade que vem do alto. Olha só. O verdadeiro saber. Conselho. O Espírito que proporciona. O Ruach HaKodesh que proporciona o verdadeiro saber. Aí vem o sexto. A motivação. O amor. Um crente cheio do Espírito Santo, ele ama seu próximo. Ele ama o eterno de todo o coração. Um crente cheio do Ruach HaKodesh, ele jamais vai amaldiçoar quem quer que seja a pessoa, porque ele ama. O amor é a motivação dele fazer a obra de Deus, do eterno. É o amor que me motiva. O amor ao próximo, o amor ao Criador é a motivação. Porque o Criador amou o mundo de tal maneira que o Criador enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. O amor. O amor que o ser humano, que a menorá recebe
quando está cheio do azeite. O amor. O amor que faz você amar os teus inimigos e orar por aqueles que lhe perseguem. E olha que eu já fui perseguido. Olha que tem pessoas que me consideram inimigo delas. Você acha que eu vou amaldiçoar eles? Eu vou orar por eles. Eu tenho orado por eles. Porque o que me motiva é o amor. A motivação é o amor. E o sétimo, fundamental. O sétimo é como uma cerca que te dá limites. O sétimo é o temor do Senhor. O temor do Senhor. Porque quem tem temor ao Criador não mente. Quem tem temor ao Criador não blasfema. Quem tem temor ao Criador não inventa. Quem tem temor ao Criador não idolatra. Quem tem temor ao Criador ama seu próximo. Quem tem temor ao Criador não amaldiçoa, não roga praga, não lança maldição. Quem tem temor ao Criador é essencial. Somente alguém que tem o Espírito Santo, que é cheio da presença do Altíssimo, pode temer o Criador. O amor reverente a Yahvé, a Yahu, será a fonte da inspiração. Ele não julgará segundo a aparência. Alguém que está cheio do Ruach HaKodesh, quando Samuel chegou até a casa de Eshai, o profeta Samuel, ele viu o irmão mais velho de Davi, o filho mais velho de Eshai, e ele disse: é esse o cara. Mas o Eterno disse: não é esse, Samuel, porque tu olha e tu vê a aparência, mas eu olho e eu vejo o coração. Quantas pessoas não julgam pela aparência? Quantas pessoas não olham para outrem e julgam segundo a aparência? Pastores, pregadores, que quando vê um carro bonito chegando na frente da igreja, estende tapete vermelho. Pastores que quando entra um vereador na sua igreja, ele põe para sentar em cima do tablado. Tem tratamento diferenciado, porque é um empresário, porque é alguém rico. Mas aquele que tem o Espírito Santo, ele não julga segundo a aparência. Ele não julga segundo a aparência. Ele busca a direção. Olha o que está escrito aqui. Ele não julga segundo a aparência. Tampouco decidirá com base no que ouviu dizer. Tem gente que decide as coisas no que ouve dizer, sem prova nenhuma. Sem prova nenhuma. Líderes que não procuram saber a verdade, não procuram ter um conhecimento da verdade. Líderes que estão na direção de um estado, que estão na direção de uma igreja, e que é pessoas guiadas pelo fiquei sabendo, me disseram. Quantas pessoas
não vive pelo que me disseram.